Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa casa de oração. E hoje nós vamos falar do capítulo 5, que é um capítulo que vai falar sobre dor. Aí vocês podem estar pensando, nossa, mas o Evangelho tem um capítulo que fala sobre dor? Tem. Ele não só fala sobre dor, mas ele também vai nos esclarecer, através dos Espíritos, dos ensinamentos, sobre o que são as causas dessas dores, o porquê dessas dores. E é um capítulo que eu recomendo que vocês leiam e que vocês se atenham, porque é muito consolador quando nós conseguimos entender quais são as causas das nossas aflições, as justiças dessas aflições. Sim, porque tem uma causa, tem uma justiça, e nada é por um acaso. Então, o capítulo da noite é o capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele foi tirado do Sermão do Monte, onde Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças, e uma delas estão bem-aventurados os aflitos. Mas o que isso significa? Que todo mundo deve sofrer? Que é bom sofrer? Que nós temos que sofrer? Não é bem assim. Até porque nós já entendemos que nós temos um Deus que é justo, que Ele é bom. E se essa dor não tivesse um efeito, e não tivesse uma necessidade, Ele já teria tirado ela do nosso caminho. Então não é castigo. Essa dor, ela tem realmente um efeito pedagógico, porque é sempre pela dor que nós nos depuramos e sempre nos aproximamos mais de Deus. E por que isso acontece? Porque ainda nós não aprendemos a chegar até Ele voluntariamente, a chegar até Ele pelo amor. Nós ainda temos dentro de nós enraizado o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nós temos ainda o nosso egoísmo. Então, em razão disso, nós tropeçamos, e tropeçamos, e tropeçamos. E aí, nós estamos sempre ali, muitas vezes, patinando naquele mesmo sentimento, naquele mesmo sofrimento. E por que eu falo isso? Porque se a gente começar a olhar o quadro, e agora, inclusive, nesse momento, o planeta está transacionando, e nós estamos no planeta de provas e expiação, nós estamos vendo muita tribulação, né? Nós estamos vendo muitas aflições. E aí fica difícil da gente tentar entender, da gente tentar compreender, e até mesmo, não é querer sofrer, mas sentir essa dor de uma forma resignada, sem nos revoltar. Mas quando a gente começa a entender que as causas das aflições são feitas exatamente pelas nossas atitudes. E por quê? Porque, infelizmente, a gente recebe o livre-arbítrio, mas a gente não sabe o que fazer com ele. E aí, quando a gente tem a oportunidade de escolher, a gente escorrega. Aí a gente se derrapa. E é por isso que muitas vezes nós estamos vindo a várias e várias encarnações e tropeçando nos nossos erros por causa das nossas más escolhas ou pelas nossas escolhas equivocadas. E como que a gente percebe isso? Quando a gente começa a ver quantas dores, quantos sofrimentos que a gente vê nessa vida, a gente pode até pensar que Deus é injusto. Porque nós vamos ver, por exemplo, crianças ainda sofrendo em tenra idade. E aí a gente não entende muitas vezes por quê. Ou então aquelas pessoas que cometem verdadeiras atrocidades e parece que para elas continua tudo correr tudo bem, tudo maravilhosamente bem, parece que a sorte sempre lhe sorri. Outros, a gente vê lutar com tantas dificuldades, com tantas adversidades, e ainda assim essas pessoas estão ali em sofrimento e parece que não tem fim aquela angústia. Castigo de Deus? Não. Porque as explicações muitas vezes não estão nessa vida. E aí nós vamos entender, e como já que chegamos até aqui, então estamos dentro de uma casa espírita,
essa vida não é a única. Então nós estamos reencarnando. E através das oportunidades reencarnatórias é que nós vamos progredindo, subindo degrau por degrau. Como a gente sabe disso? A gente processa essa dor. E aí a dor cansa. E quando ela cansa, ela esgota. Pode ver que o sofrimento, ele traz um esgotamento físico, mental. E aí a gente fala, eu não aguento mais. E aí é quando a gente nos impulsiona, essa dor nos impulsiona para ir para frente. E quando a gente supera, a gente se torna mais forte, mais inteligente. Pronto para a próxima. E assim a gente vai superando, de prova em prova, de expiação em expiação, de encarnação para encarnação, nós vamos superando. Mas aí significa que a gente aprende tudo numa encarnação só? Lógico que não. Significa que então todos os nossos problemas vêm do passado? Claro que não. Por quê? Porque como nós estamos sempre nos deparando com provas, nós estamos aqui provando e expiando, aí quando a gente tem a oportunidade de escolher, vem aí o nosso problema. Nós não sabemos o que fazer com o livre-arbítrio. E aí a gente termina muitas vezes escolhendo mal, escolhendo de forma equivocada. E aí a gente tropeça de novo. Uma hora isso tem fim? Sim, sempre. Por quê? Porque somos seres inteligentes. Porque nós vamos para frente. Nenhum de nós foi criado para sofrer. Nenhum de nós foi criado para sentir a dor. Mas como ela tem esse efeito pedagógico, então ainda ela é necessária. E é por isso que nós ainda, como nós estamos engatinhando espiritualmente falando, então ainda a gente sente essa dor, a gente ainda sente muito dessas aflições, esse desespero. Quem nunca ouviu falar da frase, o que não mata fortalece? Não é verdade? Então, quando a gente consegue superar uma adversidade, a gente está pronto para outra. E aí, quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, nossa, nem parece que eu passei por aquilo. Mas aí a gente depara com um irmão de caminhada, passando muitas vezes por aquele mesmo problema, o que nós temos para ele? Uma palavra de consolo. E a gente pode dizer, calma, isso passa. Isso também vai passar. E passa. E a gente supera. Muitos de nós estamos hoje dentro de uma casa de oração. Quantos de nós viemos parar aqui simplesmente pela alegria? Normalmente a gente vem a uma casa de oração, a uma igreja, por quê? Porque a gente não encontrou um consolo na medicina, ou na psiquiatria, ou no advogado. Aí a gente vem o quê? Atrás de Deus. E Ele nos acolhe. E Ele nos ensina. E Ele nos ajuda. Várias religiões nos dão o consolo sempre através da justiça divina. Mas poucas esclarecem tão bem as causas desses sofrimentos. Por isso que eu convido vocês a ler o Evangelho nesse capítulo em especial. E aqui ele está colocado de uma forma providencial, porque o capítulo 6, que é o próximo, é o capítulo que vai falar do Cristo Consolador. Ou seja, Kardec, quando ele codifica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca numa ordem esses capítulos, e ele não só nos explica, como ele também nos dá o caminho, e é sempre pelos ensinamentos de Jesus. Então, desde o primeiro capítulo, quando a gente faz uma recapitulação, ele fala de uma vida espiritual, quando ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, ele diz que essa não é a única vida. Quando ele fala não vim destruir as leis, mas cumpri-las, ele diz como é que essas leis são processadas. Ele não veio aqui simplesmente para subverter uma ordem, mas ele veio de explicar essa ordem. Quando ele fala sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está falando sobre reencarnação.
E aí ele fala sobre essa dor, ele fala sobre as causas das aflições, e em seguida, no próximo capítulo, ele ainda fala o quê? Ele dá o caminho, ele dá o consolo. E é através do quê? Dos ensinamentos de Jesus. Porque ele é o nosso guia e o nosso mestre. E nos ensinou através dos exemplos. E é difícil de colocar em prática. É muito difícil. Porque dá trabalho. E nós não queremos, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto. Por isso que a doutrina sempre nos chama a atenção para uma coisa que ela sempre bate. E eu não entendia muito bem até começar a estudar a doutrina espírita, que chama-se a reforma íntima. Toda a mudança e transformação está em nós mesmos. E aí nós vamos aprender que quando a gente busca algo que está nos fazendo sofrer, não é no outro, a mudança está em nós. Até porque aquilo que nós não conseguimos mudar é porque não depende do outro, depende de nós. É difícil da gente entender isso. E quando nós mudamos o nosso comportamento, a forma de agir, quando a gente consegue fazer isso de forma positiva, tudo transforma ao nosso redor. Porque até mesmo a forma de nós vibrarmos os nossos pensamentos vai atrair o quê? Os semelhantes. Então a gente aprende que quando a gente vibra mal, nós vamos ter semelhantes exatamente conforme nós estamos vibrando. Quando nós agimos positivamente, nós vamos ter o quê? Atração e atraindo semelhantes e coisas da forma como nós estamos vibrando. Porque tudo é sintonia. Isso é lei da física, que é uma lei divina. E ao mesmo tempo, nós nunca vamos fugir da colheita. E aí nós vamos entrar numa outra lei divina, a lei de causa e efeito. Para toda ação vai ter sempre uma reação. Então, tudo que nós estamos fazendo nesse exato momento, qualquer que seja a nossa ação, o primeiro a ser atingido somos nós mesmos. Então, é uma questão de inteligência para de sofrer, não é não? Nós não precisamos ficar parado e patinando nessa dor. Então, a forma que a gente tem é ressignificar, tá na moda essa palavra, né? Ressignificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Gente, isso dá certo. É a pura verdade. Porque tudo no planeta vibra. Tudo. E nós vamos escolher a forma como nós vamos vibrar. Então, por uma questão de inteligência, vamos vibrar de forma positiva. Ah, mas é difícil, porque eu tenho tantos problemas. Gente, é tudo muito difícil. E é por isso que nós estamos em provas e expiações. E é por isso que nós vamos o quê? Entender a causa das nossas aflições. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. E a gente vai ter que aprender a dar. A gente vai ter que aprender a como conviver com aquilo sem nos atingir. Porque os primeiros que a gente tem que proteger somos nós mesmos. Porque quando nós não estamos bem, nós não conseguimos fazer o bem e nem dar de volta aquele bem para o nosso próximo. Mas aí vocês podiam falar assim, mas por que a gente não reencarna lembrando de tudo que a gente fez no passado e aí ficava tudo mais fácil? Né? Porque aí eu não ia fazer aquelas mesmas bobagens que eu fiz. Será? Será mesmo? E aí tem a primeira questão da bondade da gente esquecer. Vamos fazer assim. Se nós tivermos um adversário muito cruel, e eu vou nos colocar como vítima, hein? Nem como algozes. Se nós tivermos um adversário muito cruel em alguma encarnação passada, você conseguiria vir como irmão, irmã, mãe, esposa, olhando toda hora e falar assim, misericórdia, ele de novo não. Ia ser difícil, né? Sabe por quê, gente? Quem é casado aqui sabe que mulher tem uma memória incrível.
Quando a gente briga, a gente fala tudo. Aquilo que ficou desde lá, quando namorava, a gente puxa. Então, eu acho que isso até deve ser alguma coisa que ficou na nossa memória reencarnacionista, né? Deus não tirou isso da mulher. Mas isso, na verdade, é para ajudar vocês a evoluir, tá? Mas pensa, se a gente traz isso do passado, pensa bem, não ia dar certo. Então, essa é uma questão. É para nos proteger. E proteger aqueles com quem a gente está na família, nessa nova composição. Senão a vida da gente ia ser caos. A segunda coisa que nós também temos que colocar em questão é que quando nós desencarnamos, nós não mudamos, não viramos santos. Nós desencarnamos e continuamos a ser exatamente como nós estávamos aqui. Então imagina, você desencarna, aí você vai ver, porque você não está mais preso nesse corpo, você vai ter ali toda uma dimensão de tudo aquilo que você fez. Você fala, misericórdia, preciso voltar e refazer tudo aquilo. Aí você promete, porque você se arrependeu, eu não devia ter feito aquilo, eu preciso voltar, eu preciso de uma outra chance. Vocês não têm noção como a gente implora por uma nova oportunidade. E aí a gente se compromete e fala assim, não, não pode me dar isso que eu vou fazer, eu vou cumprir. Só que Deus sabe que a gente não aguenta tudo aquilo que a gente tenta se comprometer. Ele sabe que a gente pode falhar, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Aí, por misericórdia, Ele fala, então tá bom, criatura, você vai voltar, tá? Mas não precisa ir com todo esse pacote, vamos colocar metade. E aí a gente reencarna. Aí a gente vai ser colocado em prova, porque a gente não prometeu. Mas se a gente prometeu, então a gente vai passar ali por aquela experiência, para ver se a gente cai de novo. E a gente cai. A gente cai. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer com o livre-arbítrio. E aí eu acho que Deus foi sacana. Quando Ele deu o livre-arbítrio para nós, eu acho que aí... Porque a gente não sabe o que fazer. E a gente faz errado. Mas tudo bem. A gente passa pela dor. E a gente vai para frente. E a gente continua seguindo. Agora também tem uma coisa que é muito divina. Tudo que aprendemos, não esquecemos. Então nós não regredimos. O máximo que a gente fica é estacionado, mas nós não regredimos. Então, quando a gente tem uma nova oportunidade, a gente vai recomeçar de onde nós paramos. Olha a bondade de Deus. Olha a bondade de Deus. Então, nada é castigo, porque tudo é aproveitado. Nada é perdido, porque tudo que nós aprendemos vai vir na nossa mente. Lá atrás, nós talvez fôssemos algozes terríveis. Hoje, na nossa concepção, nós já não admitiríamos determinadas situações. E quando a gente olha aqueles filmes da era de Jesus, ou então da Idade Média, a gente fala, misericórdia, não, que gente horrível. Mas a gente pode muito bem ter vivido nessa fase. E nós poderíamos ser facilmente uma dessas pessoas. Então veja como a misericórdia divina, ela tem, nos dá essa chance, essa oportunidade. Então as causas das nossas aflições, elas podem estar lá atrás. Mas nós podemos estar nesse momento contraindo débitos. Então, gente, vamos encerrar a caderneta, né? Vamos parar aqui e começar o quê? A ressignificar as nossas atitudes, a refazer os nossos caminhos e a aprender com os nossos erros. Já estamos aptos para isso. O planeta está passando de provas e expiação para a regeneração. E quem não se adaptar não vai ficar. Então, é uma questão também de ficar, e é uma escolha, de ficar sofrendo, de ficar patinando ou de seguir em frente. E a escolha é nossa. Eu vou recomendar para vocês também, porque todos nós estamos sempre aqui tomando passe, fazendo o tratamento, ouvindo na tribuna o Evangelho a cada explicação, a cada passagem.
Mas a casa também oferece o estudo da doutrina. E o que isso significa? Que o tratamento não para. Porque quando a gente recebe informação, esse tratamento, ele continua. E quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue seguir em frente. Por que eu falo isso? Porque o conhecimento nos liberta. Na casa, nós aprendemos a lei da reencarnação. Nós aprendemos a causa das aflições. Nós aprendemos o porquê da lei de causa e efeito, da justiça e de amor. Então, isso continua sendo uma extensão do tratamento. Então, eu recomendo que vocês também participem dos estudos, porque abre muito a nossa mente, porque a gente começa a entender a explicação. Só para finalizar, nós recomeçaremos os estudos na casa em fevereiro, no dia 25. E aqueles que tiverem vontade, curiosidade, que venham aqui na casa e comecem a participar dos estudos. Isso faz muito bem. E a gente vai começar a ver uma outra, abrindo a nossa mente, e a gente começa a entender esses desígnios das nossas vidas, tá? Pessoal, eu desejo a vocês um bom passe, que vocês continuem perseverando no bem e leiam o capítulo para vocês entenderem bem, porque ele é muito explicativo e a gente fala aqui em muito pouco tempo. Boa noite para todos.